Chá do 5 começando aqui na Avenida Paulista de novo, por quê? Aqui é o palco das manifestações em São Paulo e a gente não pode ficar sem falar sobre isso. E a gente resolveu falar sobre essa convulsão social que tem acontecido com os brasileiros perante a todos os problemas políticos que a gente tem tido no nosso país. E é isso que a gente vai falar no nosso chá. Fica aí porque a gente já volta. Estamos de volta. Gente, primeiramente, antes de começar o programa, a gente tem que falar que o Ti não está com a gente de novo. Ele teve um problema com o avô dele está doentinho, então ele está lá fazendo uma companhia para o vovô. Ti, manda um beijo pro seu vô, dê um grande beijo nele. A gente vai começar o programa agora falando sobre essa convulsão social que tem acontecido no país. Rafa, você. Mirei em você hoje. Ai, meu Deus. Muitos problemas têm acontecido e a reação das pessoas são diversas. Lembrando que a gente aqui não está fazendo partido a favor de nenhum partido político, né? A gente está mais... levantando bandeira. Exato, a gente está mais aqui analisando o comportamento social das pessoas com relação ao que tem acontecido, né? O que você acha, Rafa? Por que as pessoas estão tão angustiadas, tão ansiosas e tão ferozes? Essa é a palavra. Ferozes. Posso falar? Daqui que eu não gosto de quem tá começando. Olha logo, eu não tenho paciência quem tá começando. Não, eu acho assim, é um momento delicado. A gente já vem num boom, eu sinto isso assim, como ser humano, a gente tá sempre tudo muito à flor da pele, tudo muito dinâmico, tudo muito explosivo. Isso não seria diferente com um momento como esse. Então, o que eu observo é a falta de algo que a gente fala tanto aqui no chá, que é bom senso. Gente, calma, respira. Porque quando a gente fala assim, vamos abordar esse tema, mas a gente não está aqui para colocar a opinião, porque eu acho que é isso, o Rê acha isso, o Marcel acha aquilo. Porque a gente tem que entender que são escolhas, são liberdades. A diferença é você pode e deve lutar pelo que você acredita, mas é a forma que isso é feito. Você não precisa agredir ninguém, você não precisa ofender, não querer olhar nunca mais para a cara da pessoa. Então, assim, para começar o programa, a primeira coisa que eu peço é calma. Calma para entender o que está acontecendo, para entender até o seu olhar, porque as pessoas às vezes ficam... muito hipócritas no que acontece, porque elas estão apontando para algo e estão fazendo o mesmo de uma outra forma, mas estão fazendo o mesmo. Então, assim, vamos começar já o programa com calma. E aí, Mal, o que você achou dessa... O que você acha que está acontecendo? Não sei, não consigo opinar. Aquela louca, né? Acho bacana. Acho tranquilo, acho favorável. Maravilhoso. Acho acessível. Gente, vamos lá. Eu acho importante ressaltar o quanto é louvável que numa era em que nós somos todos tão egoístas e nos preocupamos tanto com nós mesmos e com o nosso bem-estar, a gente chega a esse ponto em que a população se una. Para poder realmente fazer algo, falar sobre algo. E quando eu digo isso, eu não digo só das pessoas que se manifestam contra o governo, que estão em maioria, como a gente pode ver por aí. Mas assim, até mesmo quem é a favor. O que importa é que as pessoas estão se reunindo em núcleos. Entendeu? Em núcleos, e elas estão partilhando ideias, elas estão conversando sobre isso, elas estão debatendo e estão vindo para as ruas. Não interessa qual o ponto de vista delas, mas elas estão vindo unidas para poder reagir a isso tudo. Né? Eu acho que foi deixado aquela coisa de lado do egoísmo, eu só penso em mim, e não, eu vou levar minha família, eu vou chamar a família dos meus amigos, dos meus vizinhos, e a gente vai para a rua, entendeu? Independente da opinião. Você quer falar, querida? Você discorda? Eu não vou dar voz a ela. Não, é só porque eu entendo e compartilho de parte do seu pensamento. A questão é que o egoísmo, ele continua, porque senão a gente não teria um confronto tão
tão surreal que a gente está tendo, de embates físicos até. Então, assim, o confronto continua. Eu acho que o ego e o individualismo permanece. A diferença é que a pessoa fala assim, porque eu acredito que isso é o melhor para a população nesse momento, e a pessoa vai agarrar aquilo e defende com unhas e dentes. Como outra pessoa fala, não, mas eu acredito que isso é o melhor. Então, assim, a parte individualista continua. É claro que o fato da gente conversar, trazer famílias para qualquer uma das manifestações que você acredite e que você apoie, isso eu também acho muito louvável você conseguir ter essa conversa, mas só para colocar isso. Deixa eu falar, Lúcia? Deixa eu falar, porque senão isso aqui vai virar briga. O que eu gostaria de acrescentar que o Rafa falou. A minha opinião sobre isso é exatamente mais ou menos o que ele disse. Esse maniqueísmo político que tem, né? Essa divisão de opiniões em que uma pessoa não aceita a opinião do outro. Eu acho que nós não somos uns contra os outros. Nós somos uma sociedade e essa sociedade ela é como um todo. Ela é uma só, não existe divisão. Então a gente tem que... Eu acho que a gente tem que lutar por uma coisa só. Eu acho que no fundo o que as pessoas não percebem é que ambas as partes, porque na minha opinião o Brasil está dividido em dois hoje, e a gente não precisa nem entrar em nomes porque, né, é óbvio. Acho 3, mas tudo bem. Mas o que as pessoas não percebem é que existe uma ideia em comum, que é um Brasil melhor. Né? Que é um país melhor, é uma política melhor, é uma sociedade melhor. Então, se existe uma ideia em comum, por que está tendo tanto empate, né? Com relação aos dois lados, a esse binarismo, esse maniqueísmo político? Gente, estou aqui com o Scott. Scott, você é a favor das manifestações e por quê? Com certeza, porque somos brasileiros, temos que ir em busca do que é nosso. A gente tem que brigar mesmo, como o nosso hino brasileiro diz que verás que um filho teu não foge à luta, então jamais. Então vamos lutar pelo que é nosso, vamos lutar por todos os nossos direitos e é isso aí. Bom, tô aqui com o Douglas. Douglas, me responde uma coisa. Você acha que ir pra rua, se manifestar, pode realmente trazer uma mudança pro país? Acredito que pode, mas não podemos esquecer do que vai vir depois, né? Porque não pode vir impeachment atrás de impeachment. Derruba Dilma, depois derruba Temer, derruba Cunha, faz a eleição, derruba o outro cara. Não, tem que ir pensando agora sim, mas consiga ter uma ideia do que você vai querer no futuro. Gente, eu, por exemplo, deixei de vir de vermelho hoje por medo de ser agredido na rua. Porque hoje em dia a gente está vivendo essa bagunça, as pessoas estão agressivas com relação às opiniões alheias e a gente acaba tendo medo de sair na rua, tanto de vermelho quanto de verde e amarelo. Então, Rafa, por que existe essa agressão e essa intolerância com a opinião alheia? Por que você acha que está acontecendo isso? As pessoas não conseguem compreender que o meu amigo do lado pode sim ter uma opinião diferente da minha. E isso é bom, gente, é saudável, como diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Então é bom que eu tenha pessoas ao meu redor com opiniões diferentes. Isso faz crescer o nosso ambiente social. Só que as pessoas não conseguem compreender. E isso está me assustando. Rodney, sobre as manifestações. Você é a favor das manifestações pacíficas ou você acha que tem que fazer barulho para ser ouvido? Eu prefiro mais as manifestações sem barulho. Eu acho que o que está ocorrendo, panelaço que ocorre que o pessoal faz, tudo, buzinar, é legal, mas isso não gera efeito lá em Brasília e na mídia. Então, acredito que essas manifestações que estão aqui na Paulista, elas geram muito mais efeito do que barulho. Isso na minha opinião. Estou aqui com a Vanessa. Vanessa, o que precisa mudar na política do Brasil? Eu acho que precisa mudar tudo, começar tudo de novo, fazer com que as novas eleições todo mundo vote nulo e que não seja permitido o segundo lugar ganhar, que todos que se candidatem sejam obrigados a não possam se recandidatar e tem uma eleição nova com pessoas novas. Quem está aí não dá mais, ninguém que está aí. Você é a favor então de uma super reforma política, mudar a cara totalmente do Brasil? Isso, uma super reforma. Nas redes sociais a gente tem visto gente perdendo amigos por brigas políticas. Unfollow nunca esteve tanto na moda. O unfollow, exatamente. O unfriend também, que é o pior, né? Porque unfollow é uma coisa, unfriend é outra. E aí, o que está acontecendo? O que você acha que as pessoas estão tão intolerantes nas redes sociais? E você acha que por ser rede social, por ser internet, isso se agrava, assim, é pior do que na rua? Eu penso que a internet, ela deu essa voz
não é verdade? Eu queria saber, de coração, eu queria saber o que acontece com essas pessoas que deixaram de se seguir, o que acontece quando elas se encontram na rua depois. Eu juro que eu quero saber, sabe por quê? Porque o virtual é uma coisa, né? Mas o real é outro. E isso tudo, gente, isso passa. Tá? O mundo tá uma loucura, tá tudo uma loucura, o período de crise, etc. Mas isso passa. Então, o que vai ser depois? O que vem depois? Sabe? Você vê as pessoas raivosas na internet e assim, ávidas por dar a sua opinião e eu preciso. O primeiro de tudo, que eu acho super importante a gente falar agora é: com base no que você tem dado sua opinião? Porque eu vejo as pessoas pegando recortes. Muita gente, tá? Eu posso dizer que a maioria, não vou generalizar, mas a maioria das pessoas, elas pegam recortes de informação e aí elas colam aquilo como um belo quadro de Picasso e, tipo, expõem. Então, assim, qual é o ponto? As pessoas estão compartilhando matérias, vamos supor, que tem um cunho completamente tendencioso para o que elas querem dizer. Elas estão compartilhando imagens que são montagens. Eu vi esses dias um áudio que estava escrito assim: advogado do presidente Lula fala não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, nós fomos ouvir, estava ouvindo eu e o pessoal do trabalho, nós ouvimos o áudio. E de repente, nos comentários, a gente foi ler e tinha alguém que colocou assim: esse áudio não é verdadeiro. Esse áudio é fake. E aí a pessoa que postou o vídeo colocou assim embaixo: realmente, me desculpe, eu vou mudar o título. Mas isso assim, tava lá há uns 2 dias, ela não tinha mudado o título ainda. A pessoa, ela repassou a informação tendenciando mais uma vez. Assim, ela não pegou uma informação manipulada. Ela mesma manipulou, entendeu? E levou isso adiante. Bom, agora eu tô aqui com a Maria Júlia. Maria Júlia, a gente vê que os jovens hoje em dia eles estão mais engajados politicamente. Você acha que a internet facilitou isso? Com certeza. Eu acho que as redes sociais, como veículo de difusão de quaisquer causas que sejam, facilitou bastante toda essa pauta, essa questão. Fica muito mais fácil de você colocar questões, problematizar as coisas a partir da internet, das próprias redes sociais, né? Então eu acho que sim. Carlos, você compartilha posts sobre política nas redes sociais? Ultimamente estou compartilhando bastante. Até principalmente com tudo que o país está vivendo, essa falta de uma coerência. Hoje a gente vê manifestações que não está dando em nada. O PT está provado mais do que tudo mais, que não só o PT, como outros partidos, PSDB, PMDB, todos têm a sua corrupção. E quando a gente compartilha, tem muitas pessoas que vêm com ignorância sobre isso. Eu mesmo já perdi vários amigos, 3, 4 amigos que nem conversam mais comigo, com nós da faculdade, com o pessoal de teatro, porque são partidários ao PT. E desde aí vem na época desde o Maluf, então esse que é o grande problema. Hoje você ter essa rede de expressões e não poder utilizar. Porque muitas pessoas não... se existe a rede, tem que ser apoiada por todo mundo. E aquelas pessoas que não gostam, não querem, ficam omissas, né, nessas partes. E não criticar as demais pessoas. Roseli, se você pudesse eleger um presidente agora, nesse exato momento, quem você colocaria lá na presidência? Com certeza, Moro. O Moro, por quê? Por que você acha que ele é apto para ser o presidente do país? Porque ele não teve medo de nada. Ele é uma pessoa de Deus, ele tem temor a Deus, é uma pessoa que quer o melhor para o nosso país. Ele quer a liberdade, ele quer fazer crescer esse país com dignidade. E agora, voltando um pouco mais para o nosso meio, políticas LGBTs, direitos LGBTs, até que ponto é importante a gente pensar só nisso, né, Rafa? Joga a bomba pra mim. Você é assim, bombástica. Não, assim, uma coisa que vale lembrar, as pessoas não têm, né, enfim, uma questão histórica, é que, e gente, não estou defendendo nada, só para ficar claro, informações. A gente tem só a partir de 2004, no governo Lula, a criação do programa Brasil Sem Homofobia. Então, assim, muitas das questões dos direitos LGBTs vieram a partir daí. Só que a gente tem hoje em dia uma problemática no Brasil que, assim, enquanto a maioria dos países se apoia numa questão jurídica e legal para os direitos, o Brasil está num retrocesso, porque ele fica apoiado no poder executivo. Então, o que gera? Gera uma questão política no contexto, então é por isso que a gente vê essas coisas bizarras de fulano
da bancada religiosa presidindo algo relacionado às minorias. Então, assim, porque fica essa troca de favores, fica essa situação e não apoiada numa questão legal. Então, por isso a gente acaba tendo um retrocesso. Com relação a, por exemplo, o nosso amigo Bolsonaro... Fale por você, porque ele não é meu amigo, não. É realmente delicado, porque a gente tem uma bancada que não oferece nada de direito a gente. Então, eu entendo que às vezes não dá para se ater apenas a uma informação. Estou apoiando apenas pessoas que são a favor dos direitos LGBTs, vou apoiar outra pessoa. Aí você tem que realmente analisar, verificar quem te representa. Acho essa questão, mais do que simplesmente só porque fulano defende a questão LGBT, é se a pessoa, dentre todos os outros fatores, te representa melhor. Eu acho que esse seria o melhor caminho, porque senão, infelizmente, a gente corre o risco de ter pessoas que não apenas não nos representam, como nos abominam. E aí a questão de retrocesso vai ser bizarra. Ervin, você é otimista em relação ao futuro do Brasil? Olha, sinceramente não. Sinceramente eu não sou, pela situação que a gente está passando hoje, que é só consequência, né, de tudo que já aconteceu no passado. Eu acho que para mudar alguma coisa vai demorar muito tempo. Otimismo eu não tenho, mas eu tenho esperança, que eu acho que é o que importa no momento. Se todo mundo tiver esperança, alguma coisa dá para mudar. Qual que você acha que é o papel que cada um deve fazer nesse momento? Eu acho que o que cada um deve fazer é meio difícil falar. O que eu acho que dá para falar é o que não se deve fazer, que é se conformar com a situação que está acontecendo. Ficar parado e não fazer nada, não divulgar, não falar, não debater, não discutir. É isso que eu acho que não dá para ficar sem fazer. Estou aqui com a Salete. Salete, o que você acha do posicionamento da mídia nas questões atuais? Eu acho que está sendo bastante tendenciosa e tem que nos ajudar. Precisa nos ajudar essa hora, sabe? Falar a verdade, expor o que está acontecendo para as pessoas, para ver se as pessoas entendem melhor o que está se passando. Para finalizar o programa, o último tópico que a gente vai abordar, o futuro do Brasil. Como é que vai ser, Marcel? Meu Deus. Eu, mãe de Ná, gostaria de dizer... Eu acredito que o futuro é feito por nós, não é verdade? Então, o que acontece? Nas próximas, eu acho que a gente tem um tempo até as próximas eleições. E independente disso, seja eleição para presidente, seja eleição para o síndico do seu prédio, o que vale é você reunir as informações necessárias e as informações precisas para poder escolher o seu voto. Porque assim, a gente elege a pessoa que está lá, né? Ela não chegou de alegre, oi galera, tô aqui, não tem ninguém, tô sentando e vou assumir. Não, é a gente que vota. Então eu acho que esse é um tempo, e esse tapa na cara que a gente está recebendo com a questão da manifestação, em cada cidade que teve ultimamente, com a questão da crise, etc. Eu acho que isso serve para que a gente reflita mesmo e veja o que a gente vai fazer daqui para frente. Porque vir pra rua para fazer a foto e ganhar um like para dizer que tá afim do país, isso aí acho que não é suficiente, né? O que você está fazendo depois, quando você chega em casa? Você está lendo o que está saindo na mídia? Você está se informando com os respectivos meios de comunicação que têm uma visão mais isenta sobre política? Você está sabendo o que essas pessoas estão colocando para jogo? Então, assim, depende da gente. Né? O futuro, o único futuro que nós temos todos é o da morte, a gente sabe disso. Não, sério, mas assim, enquanto houver vida, a gente pode lutar para viver melhor. Não, eu realmente acho, eu sempre sou uma pessoa otimista. Eu acredito que tem jeito sim, sou muito positivo. Acredito que tem jeito sim, e Marcel tocou num ponto muito importante. Olha, gente, que é essa preocupação que você tem que ter com qualquer democracia. Entender que é você, junto com uma multidão, quem decide o futuro. Então, o que a gente espera é que todos esses acontecimentos afloreça de fato um pensamento político, um interesse político, para realmente ir atrás de informações, de fontes, para fazer com que o país cresça.
Agora eu tô aqui com a Larissa. Larissa, como você acha que os jovens podem influenciar nessa mudança política? Eu acho que fazer o acompanhamento, né, do que está acontecendo, até pelas redes sociais, ver em quem que votou, o que esse deputado, senador, o que ele está propondo, acompanhar como que ele votou, se ele está realmente de fato te representando. Eu acho que a internet dá essas ferramentas hoje para a gente estar acompanhando o que as pessoas que estão lá no poder estão fazendo. Eu acho que o jovem, até pelo fácil acesso à rede, por ser uma coisa que eles gostam muito de fazer, acompanha eles também, fica em cima. Gente, olha que eu encontrei aqui hoje, Pedro e Nelson, veja só. Dando um close na Paulista. E assim, ninguém melhor do que eles para falar sobre essa reação. Ninguém melhor do que eles? Exato, porque a gente já falou da reação no mundo virtual, na internet. Isso é verdade, Então assim, eu vivo bastante lá, né? E o que você viu nesse período de agressões, às vezes virtuais, com relação às manifestações? Coloque sua opinião aqui, Pedro. Muito bloco, muita raiva, muito ódio. Eu acho que é difícil as pessoas construírem alguma coisa assim, né? Você vê muita falta de respeito com a opinião das pessoas que não pensam igual a você. E muitas vezes que você vai falar de... eu ia falar atacar, mas não atacar, sei lá, por exemplo. Hoje mesmo eu fui falar, gente... Se a Dilma sofreu impeachment, vocês vão ficar de boa com Temer e Cunha na presidência? Eu não estava defendendo o PT. Algumas pessoas já vão te chamar de petralha, porque você é contra o impeachment. Não, gente, calma. Assim, acho que todo mundo tem que ter o direito de expor suas opiniões e tê-las respeitadas. Assim, as pessoas normalmente não respeitam, né? Exatamente. E Nelson, além disso tem a questão de ir pra vida real, né? Porque tem gente que vai lá, deixa de seguir o amigo. Exatamente. E como é que fica isso? Eu acho que as pessoas vivem numa bolha hoje. Nas redes sociais, a tendência é você adicionar pessoas que pensam somente como você. Então você acaba vivendo sempre naquele ciclo, sabe, vicioso de eu sou assim, 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 assado. Se você não discorda da pessoa, você acaba dando bloco, você não tem contato com ela na vida real. E o contato na vida real vai ficando cada vez mais escasso. Então, eu acho que as pessoas... Eu sempre incentivo as pessoas. A gente trabalha com internet, mas eu sempre incentivo. Desligue um pouco, fica offline. Vai encontrar as pessoas na rua, porque provavelmente você não vai falar no mesmo tom que você fala com a pessoa na rede social, ao vivo na cara dela. Eu acho que falta empatia hoje em dia. E também isso é um pouco culpa... Acho que o Nelson falou certo. Da timeline do Facebook, sabia? O Facebook só entrega aquilo que você vai dar like, e aí as pessoas estão tão cheias de si e tão embasadas na própria opinião que elas não querem olhar para quem pensa diferente, elas não querem se colocar no lugar do outro. E acho que isso cria esse clima de guerra, assim. Acho que cada um... A timeline do Facebook é completamente diferente, né? De um a de outro. Sim. E aí, você fica nesse lugar também de você só... Não, você tá falando demais. Você também não vai lá e briga com o povo, não dá dislike, xinga a briga. O pior é que eu confesso que não, eu me policio muito sobre isso. Manda nudes? Não. Não mando nudes, quem sabe. Manda bloco, manda nude pra pessoa. Exato. E tentar, e sair, é o que você falou, sair um pouquinho do virtual e aprofundar às vezes. Para um pouquinho, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa que realmente te traga uma outra visão. De domingo, tá tão gostoso. O que eu acho positivo a gente descobriu que as pessoas sempre tiveram opinião, mas elas não tinham onde falar. Agora tem muita gente falando ao mesmo tempo, gritando um monte de coisa ao mesmo tempo, em busca de uma resposta lá no futuro, agora com as questões sociais e de como fala, gente? Protesto. Mas eu acho que a tendência é que as pessoas elas vão convergindo para uma resposta comum, afinando o discurso para poder chegar em algum lugar. Gente, obrigado mesmo. Colocar a presença maravilhosa de vocês aqui. A gente que agradece. Que... sorvete, o que você acha? Vamos. Tá um calor, chega, tá muito quente, então ó. Eu não posso tomar sorvete, gente. Vem tomar, eu tomo essa parte, não tem problema. Eu tô de dieta, uma merda. Um iogurte de coisa. Independente de partido político, de quem você defenda, de quem você odeie, eu acho que a questão, a gente fala muito de coletivo, mas o individual ele também faz muito sentido. E o individual, ele atinge o coletivo. Então, a grande pergunta é o que você está fazendo quando ninguém está vendo? Você está falsificando carteirinha para pagar meia? Você está dormindo no banco, né? Como o Marcel falou uma vez para mim. Tem gente que finge que está dormindo no banco do metrô quando o senhor chega para sentar. Então, assim... em quem está com outra camiseta. Você está agredindo pessoas porque elas têm a opinião diferente da sua, porque ela tem religião diferente da sua. E isso é corrupção, né? Quando você está criticando a bichinha afeminada, não vamos falar disso, que é super importante, isso também é uma corrupção horrorosa. Pois é, esse tipo de comportamento é um tipo de corrupção. E é uma atitude individual, então acho que a gente tem que pensar um pouco em como a gente está se
se colocando perante a sociedade, se expressando perante a sociedade, né? Vamos pensar mais nisso e vamos respeitar a opinião das pessoas. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Semana que vem tem mais chá. Um beijo grande e até logo.